have no choice. If the Nazis have a bomb. Ao presenciar a bem-sucedida detonação da primeira arma nuclear do mundo, Julius Robert Oppenheimer foi profundamente impactado pelas suas implicações. Essa experiência trouxe à sua mente as palavras enigmáticas de Bhagavad Gita, a escritura hindu: "Agora me tornei a morte, a destruidora de mundos." Now I am become death, the destroyer of worlds. Oppenheimer, um homem de múltiplos talentos, dominava 8 idiomas e era um poeta inspirado. No entanto, sua lembrança eterna estará associado como o pai da bomba atômica, concedendo à humanidade o poder de autodestruição e ao mesmo tempo sendo atormentado por sua própria criação. Se inscreva em nosso canal, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Exploranautas. Quando as pessoas conheciam Robert Oppenheimer pela primeira vez, seu intelecto brilhante era imediatamente evidente. Um ex-colega o descreveu como surpreendente, sempre oferecendo a resposta correta antes mesmo que a pergunta fosse formulada. O conhecimento fluía facilmente para Oppenheimer, a ponto de aprender holandês em apenas 6 semanas para dar uma palestra durante uma visita à Holanda. Nascido em Nova York em 22 de abril de 1904, como filho mais velho de imigrantes judeus alemães, Oppenheimer cresceu em um ambiente rico em arte e cultura. Seu pai, Julius, era um bem-sucedido importador de tecidos, enquanto sua mãe, uma pintora, vinha de uma família de longa tradição em Nova York. Criado em um apartamento no Upper West Side, em Manhattan, rodeado por obras de mestres como Van Gogh, Oppenheimer frequentou uma escola de elite antes de ingressar em Harvard em 1922. Embora sua intenção inicial fosse estudar química, logo se viu atraído pelo fascínio da física experimental após um curso sobre termodinâmica. Com um apetite voraz por conhecimento, Oppenheimer também se dedicou ao estudo de filosofia, literatura grega e francesa. Seus dias eram vividos na biblioteca, imersos em busca de sabedoria intelectual. Sofrendo de colite, uma doença inflamatória intestinal atrasou sua matrícula em Harvard. Mas seu esforço permitiu que se formasse em 3 anos ao invés de 4. Mais tarde ele atravessou o oceano para pesquisar no laboratório da Universidade de Cambridge, onde logo percebeu que sua vocação residia da física teórica em vez do trabalho experimental. Enfrentando o estresse do trabalho de graduação, Oppenheimer passou por momentos de depressão e instabilidade emocional. Curiosamente, ele admitiu ter colocado produtos químicos nocivos em uma maçã, em uma tentativa de envenenar seu tutor com quem não se dava bem, revelando um aspecto sombrio de sua jornada acadêmica. Em 1942, Oppenheimer foi escolhido para liderar o Projeto Manhattan, uma empreitada ultra-secreta do Exército dos Estados Unidos, com o objetivo de desenvolver a bomba atômica. Reunindo uma seleção das mentes mais brilhantes da física, ele passou a administrar uma equipe de mais de 3.000 pessoas. O governo dos Estados Unidos alocou montantes exorbitantes de recursos para o projeto, resultando em um orçamento inicial de $6.000 que, em 1945, chegou a impressionante $2 bilhões. Antes de liderar o projeto Manhattan, Oppenheimer lecionou física na Caltech e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde transformou o programa de física em um centro de pesquisa líder nos Estados Unidos. Sua trajetória já envolvia pesquisa sobre fissão nuclear, a poderosa liberação de energia que ocorre quando um átomo é dividido. Ele identificou o urânio como o elemento mais adequado para esse processo, principalmente o urânio 235, altamente instável e fissível. Quando atingido por um nêutron, ele se transforma em urânio 236, e em um processo chamado de reação em cadeia, divide-se em criptônio e bário, liberando mais 3 nêutrons que combinam o processo. A pesquisa também revelou que o plutônio 239 era altamente fissível, mas como não ocorre naturalmente, precisava ser produzido em reatores no sudeste do estado de Washington. Em 16 de julho de 1945, uma bomba de plutônio foi detonada em Alamogordo, Novo México. O sucesso do teste deixou claro que o mundo nunca mais seria o mesmo. Algumas pessoas riram, outras choraram e muitas ficaram em silêncio, pois a humanidade agora possuía uma arma capaz de ameaçar a própria civilização.
No mês seguinte, o exército dos Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas no Japão. Em 6 de agosto de 1945, a primeira delas foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, causando a morte de 140 mil pessoas. Muitas delas vaporizadas e milhares sofrendo envenenamento por radiação nos meses e anos seguintes. 3 dias depois, outra bomba atingiu Nagasaki, matando 74 mil pessoas, com efeitos igualmente devastadores. O imperador japonês Hirohito lamentou o poder cruel e terrível desta nova arma. 6 dias após o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão, o país se rendeu, marcando o fim repentino da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Oppenheimer carregava o peso da culpa por sua criação. Ele expressou sua angústia, dizendo que a arma havia dramatizado de maneira impiedosa a desumanidade e a maldade da guerra moderna. Ele acrescentou que os físicos haviam conhecido o pecado de uma forma avassaladora, um conhecimento que nunca poderiam ignorar. Ao longo dos anos seguintes, Oppenheimer pareceu se distanciar da responsabilidade pessoal, atribuindo-se ao Estado. Ele afirmou que não sentia o peso na sua consciência, argumentando que o uso das mudanças trazidas pela bomba era um problema dos governos, não dos cientistas. Após a guerra, tornou-se um dos principais consultores da política atômica dos Estados Unidos, liderando o principal comitê consultivo da Comissão de Energia Atômica, sucessora do Projeto Manhattan. Essa agência civil controlava a pesquisa nuclear e o desenvolvimento de armas nucleares. Oppenheimer desempenhou um papel de destaque, até mesmo mantendo uma mesa no gabinete executivo do presidente, próximo à Casa Branca. Embora Oppenheimer alegasse nunca ter tido interesse em política e economia, foi descoberto que ele se envolveu com grupos de esquerda nos anos 30 e 40, principalmente após apaixonar-se por Jean Tatlock. Em sua juventude, ele conheceu Tatlock, uma estudante de pós-graduação de psicologia em Stanford, que era membro do Partido Comunista da América e apoiava causas de esquerda. Oppenheimer herdou uma grande fortuna após a morte do seu pai nos anos 30 e passou a apoiar iniciativas de esquerda, como Loyalist na Guerra Civil Espanhola. Apesar de seu relacionamento apaixonado com Tatlock e de terem vivido juntos por alguns anos, chegando perto do casamento, Oppenheimer acabou se casando com Kitty em 1940. Em 1954, Oppenheimer enfrentou um tribunal de comissão de energia atômica para explicar suas afiliações comunistas. Durante a audiência às portas fechadas, que durou 4 semanas, Oppenheimer afirmou que não havia sido radicalizado por Tatlock e que suas conexões com grupos de esquerda eram apenas por companheirismo, sem nenhuma participação efetiva no Partido Comunista. No entanto, por uma votação de 2-1, ele foi destituído de sua autorização de segurança. Esse acontecimento marcou a queda de Oppenheimer, anteriormente um poderoso cientista. Ele perdeu toda a sua influência e confiança do governo dos Estados Unidos. Seus colegas cientistas ficaram indignados, mas Edward Teller, um físico húngaro, sentiu-se satisfeito com o resultado, devido à resistência de Oppenheimer em trabalhar na bomba de hidrogênio, uma versão mais avançada da bomba atômica. Embora o governo dos Estados Unidos tenha oferecido a Oppenheimer a possibilidade de recuperar sua autorização de segurança em 1963, ele recusou a oferta. Ainda assim, ele recebeu o Prêmio Fermi do presidente Johnson, uma das mais altas honras científicas concedidas por um presidente, acompanhada de uma quantia significativa de dinheiro. Oppenheimer agradeceu a honra. O século XX trouxe consigo uma nova era, em que a própria existência da humanidade foi ameaçada pelas armas nucleares. Hoje, essa ameaça é ainda mais real, com temores de que a Rússia possa usar armas nucleares na Ucrânia e os lançamentos de mísseis na Coreia do Norte aumentam a tensão internacional. Se você gostou deste conteúdo e deseja se aprofundar em outros temas fascinantes como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe este conhecimento com seus amigos, familiares e todos aqueles que também buscam entender melhor o mundo que nos cerca.